Nesse vídeo, vamos esclarecer resumidamente algumas dúvidas referentes ao divórcio em cartório. Divórcio ou separação? Muitas das dúvidas dos clientes são referentes a esses dois conceitos. Vamos a eles. A separação extingue os deveres do casamento, como de coabitação e fidelidade, além do regime de casamento, ao mesmo tempo que permanece o vínculo matrimonial, permitindo a reconciliação a qualquer tempo. Nesse sentido, a separação era um estado anterior ao divórcio, pois abolia alguns dos deveres do casamento. Só que o vínculo matrimonial entre os cônjuges continuava intacto. Entretanto, com as alterações da lei, culminaram com a extinção do instituto da separação judicial, porque passou a ser permitido fazer diretamente o divórcio, que é a extinção do vínculo matrimonial e de todos os deveres do casamento. E nesse contexto, não haverá possibilidade de reconciliação. Logo, com essa nova redação, não é necessário estar separado para efetuar o divórcio, bem como não há tempo mínimo para pedi-lo. Pode-se requerer o divórcio com 1 semana ou 60 anos de matrimônio, por exemplo. Agora, as espécies de divórcio, que também causam bastante confusão. O divórcio indireto ou por conversão ocorria após a separação. Aqui, o casal ficava separado por um tempo e, passado esse prazo, eles tinham direito de pedir o divórcio. Essa era a finalidade da separação, o que hoje não se justifica, pois temos o divórcio direto, ou seja, sem a necessidade da separação. O divórcio direto se divide em 3. O divórcio judicial litigioso, no qual há divergência entre os cônjuges. Eles discordam quanto aos termos do divórcio, por exemplo, questões referentes à guarda dos filhos ou pensão alimentícia. Temos o divórcio judicial consensual, que ocorre quando os cônjuges concordam com os termos do divórcio e homologam isso perante o juiz. E temos o consensual extrajudicial, que é com o qual nós trabalhamos. Nele também há consenso quanto a todos os termos do divórcio. No entanto, é feito em cartório, o que torna o procedimento mais rápido e bem mais barato. Só que essa espécie só pode ser feita obedecendo aos seguintes requisitos. Como dissemos, o consenso entre o casal. É de suma importância que ambos os cônjuges estejam de acordo com o divórcio e seus termos, de modo que não exista conflito de interesses insanáveis. O segundo requisito é não haver filhos menores ou incapazes. Por causa desse requisito que muitas vezes é obrigatório fazer o divórcio consensual em juízo e não em cartório. Se há filhos menores, não é permitido o procedimento extrajudicial, pois há de ser tutelado o interesse do menor, e isso deve ter um acompanhamento judicial. No entanto, há 2 exceções para esse requisito. Uma é se o filho for emancipado ou se as questões referentes à guarda, visita e alimentos já estiverem previamente resolvidas no processo judicial. Então, se ocorrer alguma dessas condições, ainda que o filho seja menor, o divórcio poderá ser feito extrajudicialmente. Por fim, o último requisito é o advogado, que vai prestar a assistência necessária e vai assinar o ato. Novamente, caso não haja preenchimento dos requisitos, o divórcio deverá ser feito pela via judicial. Preenchidos os requisitos, como escolher o cartório? A escolha do cartório é livre e caberá às partes decidirem o cartório que melhor atende às suas necessidades. Para a escritura de divórcio, basta ser um cartório de notas. Quais os documentos necessários? Eu exemplifiquei o tipo de documento a título de explanação. Se houver a contratação de serviço, nós enviaremos o rol de documentação completa e onde os documentos podem ser encontrados. Então, os documentos dos cônjuges são RG, CPF, certidão de casamento, entre outros. Os documentos dos filhos, se houver, são RG e CPF, basicamente. Se houver partilha dos bens com divórcio, vão ser necessários documentos referentes a bens e direitos, como o registro de imóveis para imóveis urbanos, a declaração de ITR para imóveis rurais e o DUT, que é o documento para a transferência do veículo. Agora, o procedimento. O procedimento é muito simples. Basta organizar toda a documentação e ir ao cartório protocolar o pedido de lavratura da escritura de divórcio. O tempo para lavrar dependerá da quantidade de serviço do cartório, mas estando correta a documentação, em 20, 30 dias no máximo estará pronta. Terminada, é necessário o cônjuge comparecer para a assinatura do ato ou enviar um procurador com um instrumento público autorizando a ratificação do ato. E, finalmente,
Após isso, teremos a escritura de divórcio, que já é o documento hábil para alteração do nome no cartório de registro civil que foi realizado o casamento, e para transferência de bens e direitos, como, por exemplo, alterar a propriedade do veículo no Detran. Só com a escritura já é possível fazer essas alterações. Quanto custa? O valor vai depender de dois fatores. O primeiro fator é, se não houver bens a partilhar, o valor da escritura é tabelado pelo cartório. Em São Paulo, esse valor é R$ 326,27. Se houver bens a partilhar, deverá ser apurado o valor total do patrimônio para, a partir dele, calcular o valor total da escritura. Assim, um dos fatores é o preço da escritura, com ou sem bens a partilhar, acrescentados aos honorários advocatícios que serão combinados entre o cliente e nosso escritório. Esse será o valor final do serviço. Agora, algumas dúvidas corriqueiras. O cônjuge ausente pode ser representado por procurador, com procuração pública. Caso um dos cônjuges não queira comparecer ou não possa, é possível ele enviar um procurador munido do instrumento público para praticar o ato, podendo inclusive ser o advogado das partes a realizar isso. Caso a separação já tenha sido feita em juízo, é possível fazer o divórcio extrajudicialmente, assim como, se houver processo tramitando judicialmente que preencha os requisitos do divórcio em cartório, é possível alterá-lo para a esfera extrajudicial. Os cônjuges podem estar assistidos por um advogado em comum, ou seja, um advogado para os dois, ou um advogado para cada. E é possível restabelecer o casamento por escritura pública também. Para mais informações, entre em contato no nosso e-mail, contato@beasadvocacia.com.br, ou entre no nosso site www.beasadvocacia.com.br. Obrigado por assistir ao vídeo e, em caso de dúvida, teremos o prazer em ajudá-los.